Hoje é dia 15 de julho de 2026 e nós vamos falar sobre uma novidade maravilhosa, que é a PEC 14, a possibilidade de uma aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários da saúde. E vem comigo porque eu vou compartilhar na tela. Eu fiz um resumão incrível para conseguir explicar essa PEC. Lembrando que não dá para hoje ir no INSS, né, ou ir no regime próprio solicitar essa aposentadoria, porque ela ainda não foi promulgada, mas isso vai acontecer em breve. Então, vamos resumir para entender como essa PEC se aplica e quem vai ser beneficiado por ela. Lá na redação, nós temos os beneficiados, que são os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e os agentes indígenas de saúde e de saneamento. Regra permanente, ou seja, aquela regra que vai ser aplicada para todos os segurados nessa condição, os servidores que ingressarem neste serviço, nesta condição, após a promulgação da lei. Então, esses segurados, esses servidores vão conseguir se aposentar, tanto no regime geral, quanto no regime próprio. E por que isso é importante esclarecer? Porque existe muito servidor que ingressa nessa condição, mas o seu município não tem um regime próprio instituído. Então, a PEC deixa claro que estas regras diferenciadas de aposentadoria vão ser aplicáveis tanto aos regimes próprios quanto ao regime geral. Os requisitos, tanto para homem quanto para mulher, é ter 25 anos de atividade nesta condição. E precisa ter uma idade mínima também, 57 anos de idade a mulher, 60 anos de idade o homem. Acontece que, para as pessoas, os trabalhadores que já estavam vinculados antes da promulgação dessa PEC, né, que vai se transformar numa legislação oficial, mas para aqueles que já estavam nessa condição, nós vamos ter as regras de transição. Então, todo mundo, por exemplo, que já é um agente comunitário de saúde hoje, dia 15 de julho de 2026, não precisa cumprir essa idade da regra permanente, que é uma regra que vai se aplicar para quem ainda vai entrar numa condição de trabalho nessas atividades. Então, primeira regra de transição que nós temos também vai exigir os 25 anos de efetivo exercício nestas atividades mencionadas, mas nós temos uma idade mínima reduzida. Enquanto na regra permanente, né, vai ter 57 anos mulher e 60 homem, nós temos uma idade que vai aos pouquinhos aumentando. Então, até de agora, da promulgação da lei até 2030, nós vamos ter, então, a exigência de 50 anos para a mulher, 52 para o homem. De janeiro de 2031 até 2035, a mulher, 52 anos, o homem, 54. Até 2040, a mulher, 54 anos de idade, e o homem, 56. Aí sim, no 1º de janeiro de 2041, vira para a idade de quem vai entrar no trabalho nessa condição ainda, que é a idade de 57 anos a mulher e 60 anos o homem. Uma coisa muito importante, que eu achei muito legal, é um redutor da idade para aqueles segurados que já estão há mais de 25 anos nessa condição. Então, imagine uma agente comunitária de saúde que já está nessa condição há 30 anos. Então, ela tem 5 anos a mais do que o necessário. Nesse caso, ela não precisa os 50 anos de idade, ela vai reduzir a idade. Quanto mais anos ela tem acima dos 25, ela vai reduzindo proporcionalmente na idade. Então, se ela tem 5 anos a mais dos que os 25 exigidos, ela reduz 5 anos na idade. Então, de 50 cairia para 45 anos de idade a exigência. Para cada ano acima de 25, reduz 1 ano da idade. O mesmo se aplica ao homem, né? Estou usando a mulher só como um exemplo de referência. A segunda alternativa de regra de transição, ou seja, de um segurado, de um servidor que já estava nessa condição antes da promulgação da lei, é uma regrinha de pontos, que exige menos tempo na condição da atividade, do efetivo exercício naquela condição. Então, a idade da mulher mínima seria 60, o homem 63, precisa ter 15 anos de contribuição, 10 no exercício da atividade, e aí, se a soma do tempo de contribuição com a idade chegar a 83 pontos para a mulher e 86 pontos para o homem, também consegue se aposentar. Um exemplo, uma mulher que não tem ainda os 25 anos de atividade nessa condição, mas ela tem 23. Então, ela soma com a idade dela, que no caso tem que ser no mínimo 60, e ela totaliza 83 pontos. E aí ela também pode usufruir
desta aposentadoria específica dos agentes comunitários de saúde. Falo eles porque eles é uma abrangência maior, mas tem ali no início do vídeo eu falei daqueles outros perfis de trabalho que também têm direito a essa aposentadoria diferenciada. Eu deixei na tela aqui uma comparação, né, da regra permanente, que é a regra nova, da regra transição, que vai tendo uma idade mínima que vai aumentando aos poucos, e da alternativa, que é a regrinha de pontos, para ficar bem visível aí a diferenciação de cada uma delas. Outra coisa muito importante é a questão do valor dessa aposentadoria. Para aqueles que já estavam vinculados nesta condição de trabalho antes da promulgação da emenda, que não foi promulgada ainda, hoje é dia 15 de julho de 2026, a PEC está garantindo integralidade e paridade, tanto no regime próprio, o que é fácil, porque é muito comum de se identificar, mas no regime geral também. E aí, no regime geral, no INSS, fica aquela dúvida. Como é que vai ser garantida integralidade e paridade se não é assim que o INSS calcula uma aposentadoria? Porque o INSS calcula uma aposentadoria com base no regramento específico que ele tem lá. Então, o INSS vai pagar a aposentadoria conforme os seus critérios de cálculo, mas aí a PEC está criando um benefício extraordinário, que a União vai pagar a diferença do que o INSS está pagando até chegar à integralidade e paridade. O que é integralidade e paridade, para quem não conhece? Integralidade é a última remuneração do cargo, então ele não vai se aposentar com 60% da média. Não, é a última remuneração do cargo. E a paridade é manter os mesmos ajustes daqueles servidores naquela condição na ativa. Então, é um marco extremamente importante, não à toa essa PEC era chamada de PEC bomba, alguma coisa assim, porque ela obviamente vai gerar um investimento dos cofres públicos, mas é uma grande vitória para os agentes comunitários da saúde. Então, se você conhece alguém que trabalha nessa condição, manda esse vídeo, porque é extremamente importante que esta pessoa fique por dentro dos seus direitos. Então, como eu disse anteriormente, não temos a PEC, ela não foi promulgada ainda, mas temos aí já um cheirinho no ar dessas concessões de aposentadorias nesse modelo, porque foi aprovada. Então, possivelmente, em breve teremos a sua promulgação, e aí, de fato, ela vai ter valia e vai começar a ser possível pedir as aposentadorias nessa condição. Eu sou Júlia Batista, sócia do escritório Batista e Severo, e eu e minha sócia juntas somamos mais de 26 anos de advocacia previdenciária exclusiva. Trabalhamos fortemente nas aposentadorias especiais, trabalhamos com a aposentadoria de médicos, dentistas, trabalhadores em condições expostas a agentes nocivos. Por isso que essa matéria é extremamente relevante aqui para o nosso escritório e por isso que a gente achou muito oportuno compartilhar esse conhecimento nesse vídeo. Não esquece de mandar para quem precisa saber disso. E até o próximo vídeo.